Paz e graça você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, por esses dias eu vou estar passando uma série de vídeos aqui falando sobre a manipulação da prática do dízimo. Eu digo manipulação porque este povo, esses falsos mestres que usam a prática do dízimo para financiar os seus impérios, eles usam de muita argumentação, tá certo? E também distorções bíblicas para querer justificar o injustificável. Por esses dias eu vou estar colocando vídeos aqui no canal falando sobre estes falsos mestres e suas manipulações. Esse aqui vai ser o episódio de número 1. Peço a você que esteja aí assistindo a série de vídeos que nós vamos estar colocando aqui. E nesse episódio de número 1, eu vou estar falando aqui sobre a manipulação mental que o Agenor Duque transmite na sua argumentação sobre a prática do dízimo. E, como sempre, nós vamos estar aqui desconstruindo estas falácias criadas por esses falsos mestres, ok? Vamos lá. Agora com autoridade, levante a mão direita para o céu pela última vez. Mas agora com um cheio de ousadia, até as obreiras, os pastores, levante a mão direita, a mão de profeta, de profetisa, aponta a mão para o teu trabalho, para a tua casa, e com ousadia respira fundo e diga aqui: espírito devorador. A Bíblia Sagrada me diz que pela minha fidelidade, eu tenho autorização de Deus para te repreender. Senhor, obrigado por essa palavra. E eu repreendo agora todo espírito cortador, devorador, migrador e destruidor. Abre as tuas mãos. Veja que nesta primeira parte, o Agenor Duque usa de argumentação, certo? Palavras sugestivas para inculcar na mente das pessoas que esses espíritos, supostos espíritos, essa atividade que acontecia no Velho Testamento, elas são atividades que remetem aos dias atuais, tá certo? Então, assim, não há a mínima possibilidade disso acontecer dentro do que a gente chama de interpretação bíblica. Por quê? Porque o que foi falado no Velho Testamento, no livro de Malaquias, capítulo 3, referente à prática do dízimo, o devorador, o migrador e o cortador eram apenas nada mais, nada menos do que atividade natural de pragas urbanas que sobreviam sobre aquelas plantações. Os judeus naquela época, eles eram agricultores e como todo morador da Palestina, às vezes, em determinadas épocas, pagava-se o preço por conta dessas pragas que sobrevinham sobre suas plantações. Então, o que está relacionado com essa questão aí é um contexto natural que acontecia. E, logicamente, como o Agenor Duque ele vive em função da prática do dízimo, ele vai inculcar isso aí na mente dos seus adeptos, dos seus seguidores. E, de certa forma, até chega a ser um terrorismo psicológico mental para aqueles que estão ouvindo essa narrativa. Olhe, se você não praticar o dízimo, o devorador, o migrador e o cortador vai vir sobre sua vida. Terrorismo psicológico, irmão. Tem nada a ver com a verdadeira prática do dízimo nos dias dos judeus na época do Velho Testamento. E repita comigo assim: até os obreiros agora, guarde assim, o que tiver que guardar. Deixa eu orar por vocês. Deixa eu orar. Senhor, a única vez de toda a Bíblia que o Senhor disse: faça prova do meu nome, que o Senhor nos convida. Espera aí um minutinho.
A única vez de toda a Bíblia que Deus fala, faça a prova de mim. Porque tem crente que fala, se for de Deus eu vou arrepiar, se for de Deus ele vai piscar para mim, se for de Deus ele vai... Não. Ele se permite, faça a prova de mim, é no dízimo. Um detalhe para te vacinar, pode? Olha aqui para mim. Disso aí. Quando algum pede pano, aquele cavalo do... Presta atenção. Aparecer e falar para você assim, ó. O dízimo é coisa do Velho Testamento. Quem já ouviu essa mentira aí? Aí você vai dar uma lapada para ele. A Bíblia, até 1226, era uma só. Quem separou isso foi um cardeal na Vulgata chamado Estevão Longon. A Bíblia, ó, Estevão Longon, arcebispo da Cantuária, que havia sido chanceler na universidade, fez a divisão. Então, até 1226, a Bíblia era uma só. Quem dividiu a Bíblia entre Velho e Novo foi a Igreja Católica. Então, isso é histórico, isso aconteceu, tá certo? Houve uma divisão entre Antigo e Novo Testamento, justamente para facilitar a compreensão da Antiga e da Nova Aliança. O que está na Antiga e o que está na Nova Aliança. Tá certo? Agora, isso não tem nada a ver com a prática do dízimo. A argumentação do Agenor Duque é girando da seguinte forma. Olha, se a Bíblia era uma só, então a prática do dízimo que está no Velho Testamento serve também para o Novo Testamento. Não caia nessa de que as pessoas estão dizendo dízimo é apenas no Velho Testamento. Não caia nessa, não. Essa é a argumentação do Agenor Duque. Tá certo? Ele usa dessa falácia, pegando assim coisas históricas. Não, quem dividiu a Bíblia foi a Igreja Católica, aquela coisa toda, porque ela era uma só, e o dízimo do Velho Testamento serve para o Novo Testamento. Mas, filho, quando você vai ler o Novo Testamento, você dificilmente vai ver um apóstolo falando sobre dízimo. Não vê. Não vê. E Jesus Cristo, quando citou o dízimo em Mateus 23 e 23, quando Jesus cita o dízimo ali, ele simplesmente está criticando os judeus sobre a prática do dízimo. Ele está criticando da seguinte forma. Antes de chegar no versículo de número 23, onde Jesus cita o dízimo, do versículo de número 1, número 2, número 3 e por aí vai, ele está criticando os fariseus e escribas. Na cadeira de Moisés está sentados os escribas e fariseus, aquela coisa toda. Então, ele, na realidade, está criticando os praticantes do dízimo, porque os praticantes do dízimo praticavam o dízimo, mas esqueciam o essencial dessa prática, que era a justiça, misericórdia e a fé. Tá certo? Justiça, misericórdia e a fé. Ele por sua vez, o Agenor Duque, vai até citar algo superficialmente sobre Mateus 23 e 23. Mas ali Jesus está criticando os praticantes do dízimo que tinham negligenciado os princípios dessa prática. Então, o que é que Jesus está criticando ali, Pedrosa? O princípio da prática que estavam sendo negligenciados. O objetivo de Jesus não é nem falar sobre dízimo. O objetivo de Jesus Cristo ali é criticar a hipocrisia dos escribas e fariseus que praticavam o dízimo, mas negligenciavam a justiça, misericórdia e fé. Então, o alvo de Jesus é esses princípios aqui. O alvo de Cristo é resgatar esses princípios que os judeus haviam negligenciado. É esse o alvo de Cristo. Mas a Bíblia era uma só. Ele disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para sempre. Jesus disse, ai de vós escribas e fariseus que dais o dízimo do coentro, da hortelã e do cominho. Porém, vocês menosprezam o principal da lei, que é a fé, a justiça e a misericórdia. Deveis o quê? Dar o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho. Porém, sem desmerecer a justiça, a fé e a misericórdia. Não adianta também ser dizimista e ser extraordinário. Não adianta ser... Tem nada a ver, irmão. Ele simplesmente
Manipulou o texto. Agora é com ousadia, abre as mãos bem abertas. Aponte a mão para mim. Aponte a mão na minha direção. Manipulou o texto. A Bíblia diz: crê no Senhor teu Deus, estarei seguro. E creia nos meus profetas, e prosperareis. Se eu sou profeta de Deus, repita comigo 3 vezes: as janelas do céu, as janelas dos céus. A última vez, as janelas vão se abrir em seu favor. Diga amém. Olha para mim. Crês que eu sou profeta? Se o que eu falei aqui hoje foi pelo Espírito, semana que vem é ceia. Vocês vão dizer: apóstolo, aponte a mão para mim, por favor. Para que apontar a mão para o Senhor? Se a palavra que sai da minha boca é verdadeira, você vai dizer: causas que estavam presas há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, saíram. O que estava retido, haverá um tempo de liberalidade. E alguém vai dizer: não sei, por que ele fez para você? E ele quer te pegar, hein? E ele, Só manipulação, irmão. Só manipulação. Que haveria na minha vida um tempo de liberalidade. Cadê o William? Tava aí agora? O que é isso aí, William? Isso aqui é uma mulher de lá da Alemanha. Por favor. Isso aqui é uma mulher da Alemanha. Eu sou disso que pessoas do outro lado do mundo são dizimistas daqui. Igreja Apostólica Plenitude, ela dizima em euro. Chegou lá com a cara e a coragem e hoje o dízimo dela passa de R$1.000. Com a cara e a coragem. A coragem. Hoje o dízimo dela, só o dízimo, 1.239. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus só mais uma vez. Sim, agora eu posso. A última vez, antes de lhe dar essa água, quem entendeu o que eu vou fazer com a água? Então é assim, eu mostrei para vocês que existe uma manipulação verbal, uma manipulação bíblica em cima da prática do dízimo. É uma manipulação. Claro, essa prática é que financia esse sistema. Se você mexe na prática, você vai mexer nas bases desse sistema. E o meu objetivo aqui é mostrar que existe uma manipulação verbal, distorcendo as escrituras, usando o texto fora de contexto para dar base e até justificar o injustificável, que é a prática do dízimo. Não existe recomendação apostólica para a prática do dízimo no Novo Testamento. Não há. Se alguém jogar Mateus 23, Jesus não está ensinando a prática do dízimo. Jesus está simplesmente resgatando princípios que haviam sido esquecidos. Justiça, misericórdia e fé. Hebreus capítulo 7, Pedrosa, ali fala sobre Abraão que pagou o dízimo a Melquisedeque. Ora, se é para seguir o que está escrito em Hebreus 7, então eu vou usar o exemplo de Abraão. Abraão só pagou o dízimo a Melquisedeque uma vez só e não existe registro de Abraão ter repetido essa prática. Eu não quero nem aqui estar entrando no mérito desse texto, porque senão eu vou demorar muito tempo aqui. Mas eu queria saber da sua opinião, o que é que você acha disso tudo. Você concorda? Você discorda? Deixe sua opinião aqui nos comentários, eu gostaria de saber de você. Tá certo? Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, venha ser membro, patrocinador do canal do Pedrosa, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Tá certo? Compartilhe os nossos vídeos, faça com que ele chegue o mais longe possível. Uma vez mais, eu lhe agradeço por ter ficado comigo até o final. Eu sou Pedrosa e este é o canal Apenas a Verdade. Deus abençoe.